vê muito atleta no palco quando vai fazer a pose, joga a lombar lá na frente pra poder encurtar, Esconde pra mais não ainda. aparentar que tá fraca a musculatura ali. Aí vê o maluco quase vergando, tá quase quebrando, mas ele sustenta. É isso mesmo. E aí esses ajustes são extremamente relevantes, tá? Sem dúvida podem fazer diferença. Apesar de não terem bons estudos específicos comparando essas posições, quando você pensa na anatomia da biomecânica, quando você pensa até durante o treino mesmo, realmente faz muita diferença. Beleza? Imagina, eu que agradeço. Jaque, mas Professor, sim, tem um aluno aqui que ele tem uma dúvida que geralmente as mulheres iniciantes já apresentam muito encurtamento de peitoral. Daí é difícil ter a eficiência no ciclo de puxada frontal. Não seria errado, na minha visão, apenas uma progressão seria supinada pelo plano de movimento? cara, você pode fazer essa escolha, mas de novo, assim, só pela sua pergunta eu já percebo que você é um cara que estuda bastante. Isso já é louvável. Só que ao mesmo tempo eu tô percebendo que fizeram você acreditar numa coisa como se fosse um caminho só. Ou seja, cara, você tem um universo no treinamento. Imaginar que 3 séries de uma puxada fechada, pelo fato de o peitoral estar numa condição encurtada, vai interferir na clínica da pessoa, é quase fumar um crack e viajar, meu irmão. Porque você tem que imaginar o seguinte, eu tenho um treino que a pessoa faz o quê? 5 sessões na semana, 3 sessões na semana. Eu tô falando de 3 horas, 4 horas por semana. E eu tô dizendo que 30 segundos nessa posição vão ser ruins porque a pessoa tem o peitoral encurtado. Não, velho. Desculpa, mas não existe nenhuma condição disso realmente impactar. Porém, o seu pensamento não é errado. Você imaginar que você já tem um cliente, uma cliente, com o peitoral encurtado, lembra, isso não vai interferir porra nenhuma no desempenho. Isso aí é conversinha. Mas se você imaginar que seria melhor você fazer um movimento que o peitoral estivesse numa condição mais alongada, eu não diria que você está errado. Só não dá para ir nessa clínica maluca desse jeito assim, ó. Porque a minha aluna tem um peitoral encurtado, quando eu colocar uma puxada fechada, pelo peitoral tá encurtado, vai atrapalhar o desempenho. Não, pelo amor de Deus, não. Mas o teu raciocínio não é ruim, é um raciocínio bom. Mas não fique imaginando que só por fazer essa puxada nessa condição, a tua cliente não vai ter um bom resultado, isso não tem nada a ver. Mas você pode escolher um exercício que o peitoral estaria numa condição mais alongada e não tem nada de errado nisso. A primeira parte tá ok, quando já começa a colocar que vai afetar negativamente, que não vai ter resultado, que é difícil, pô, não tem nada a ver, cara, tá bom? Mas o pensamento é muito bom. Inclusive, vou aproveitar a sua pergunta e vou te colocar numa sinuca de bico, para você repensar um pouquinho o que você está falando. Quando você coloca a tua aluna para fazer uma puxada aberta, inicialmente o latíssimo, pela condição da rotação externa e da posição high five, você já vai colocar o dorsal numa condição mais encurtada, professor. Quando você, ao mesmo tempo que diz que o peitoral aqui vai estar mais encurtado e ao mesmo tempo você esqueceu de lembrar que ao colocar nessa posição aqui, o latíssimo parte mais alongado. E um dos maiores problemas que você tem nos alunos de vocês de academia é latíssimo encurtado. Porque a maior parte dos exercícios de peitoral que vocês fazem é em alongamento. A gente tende a alongar bem o peitoral em qualquer exercício de peitoral que a gente faz. Mas a gente tende a trabalhar o dorsal em condições mais encurtadas do que o peitoral. Por quê? Porque o exercício de peito a gente empurra. E o exercício de dorsal a gente puxa para o corpo. Então existe sempre essa tendência do dorsal ter mais encurtamento. Nem por isso, só porque eu estou te explicando isso, eu vou te dizer que a puxada tem que ser feita assim só porque o latíssimo está mais alongado na saída. É uma visão totalmente cartesiana, muito limitada do processo como um todo, mas é bom entender, sim, qual exercício que deixa o meu peitoral numa condição mais alongada, qual exercício que deixa o meu dorsal numa posição mais alongada ou mais encurtada. Isso é magnífico e não deve ser deixado de lado. Tá bom? Mais alguma, Jaque? Augusto, eu não sei se ele tem alguma dúvida, é só um comentário. Gosto de trabalhar alongamento no peitoral, no descanso entre as séries de costas. Perfeito, excelente. Alongamento,
liberação com bolinha de tênis, várias técnicas que podem sim ajudar também. São experimentos que vocês podem e devem fazer, não vão interferir em nada negativamente no treinamento. Lembrar que o peitoral e o dorsal, eles, para alguns exercícios, eles são praticamente agonistas juntos. Ou se você quiser chamar de sinergista. Por quê? Se você pegar onde esses músculos começam e terminam, tanto o latíssimo do dorso como o peitoral é lábio intertubercular do húmero. Um na porção lateral e um na porção medial. Significando, o que eu estou querendo dizer, que quando você faz uma puxada aberta, o peitoral ele é adutor de glenomeral. Então, nesse movimento, ele é totalmente agonista ao latíssimo e não antagonista. Então, se você for pela cinesiologia, muitas vezes você vai ver que o peitoral está sendo trabalhado em exercícios de dorsais. E a gente tem que tomar muito cuidado com esse choque. Eu falo por mim, porque como eu trabalho com atletas, os caras treinam muito pesado. Aí o cara treina peito muito pesado, treina dorsal muito pesado, treina com volume muito alto. Aí você pode ter uma interferência de um treino sobre o outro, e isso tem que ficar bem atento para não chocar, tá? Até aparecimento, por exemplo, de lesão de peitoral por estiramento. Beleza? Show. São ideias. Em cima dessas ideias, vocês mesmos vão ter capacidade de olhar e falar, bom, é melhor eu fazer isso, melhor eu fazer aquilo, melhor eu escolher isso, melhor eu escolher aquilo. Uma coisa que realmente está ficando cada vez mais clara hoje é que aquelas questões de eu preciso começar uma puxada por uma depressão de escápula é uma frase de quem quer te vender algo fechado, uma metodologia fechada de treinamento. Se vocês acompanharam meu Instagram, eu até postei recentemente uma aula prática na pós da Uniguaçu, mostrando a diferença de força entre a adução de glenomeral e depressão de escápula. E explicando por que numa pessoa que tem muita força, talvez fosse bom até fazer a parte. E não os dois movimentos no mesmo exercício. Ele depende de uma série de contextos. Então, sempre que alguém vem para mim e fala assim, é obrigatório, eu já fico preocupado. Se fizer isso, vai acontecer isso. Eu já fico... Porque cada dia mais a gente vê que os vários problemas que emergem, dor, tensionamentos, eles não estão relacionados a uma musculatura. Eles não estão relacionados a um fator. São multifatoriais. Tem estudo mostrando que a redução do espaço subacromial não necessariamente é um determinante da lesão de ombro. Já tem estudo mostrando que no grupo que por imagem, pessoas tinham o acrômio mais ganchoso, nem por isso eram as pessoas que sentiam mais dor. Claro que pode haver uma associação, mas essa associação ela não é do jeito que a maior parte das pessoas pensa. E quando vocês fazem esses cursos que a galera quer muito vender para vocês fazerem, existe uma série de forçações de barra e essas frases elas aparecem o tempo todo, tipo, mas olha só, se eu falar isso aqui, o cara vai comprar meu curso. E compra, né? Eu vou te ensinar a solucionar o problema na dor do ombro da sua cliente. Ponto. O personal que está lá e fala assim, é isso que eu quero. Aí você vai fazer o curso, é um protocolo pronto. Às vezes é até bom quando você tem menos conhecimento, aprender uns protocolos prontos no começo, para você ter como começar e como se virar, mas ao longo do tempo vocês vão percebendo que esse caminho ele é mais sinuoso do que parece. Não é tão simples e direto quanto parece. Tá? Professor, a Tayane até colocou que acho que perderam o foco da aula, não é a aula de treino de membros inferiores, e realmente, tá, pessoal? Se tiver mais dúvidas aí e prolongar a aula sobre ombro, essas coisas e tal, eu vou deixar para o final da aula, se tiver tempo, o professor responde, Tá bom. combinado? Fica à vontade, Jaque, para colocar ou não as perguntas, tá? Bom, olhando de lado, parece uma cintura muito fina, né? Normalmente eu prefiro mostrar os meus exemplos assim, porque muito professor só sabe falar. Normalmente, as coisas que eu falo para vocês são coisas que eu faço no meu dia a dia. Então, não basta eu ficar lendo as coisas que eu leio. Se eu não for lá e colocar isso no corpo de alguém, significa que eu ainda não tenho certeza se aquilo funciona ou não funciona. Tá? Então, de fato, você olha a Cris assim, realmente parece uma cintura fina. Aparenta, né? Mas quando você olha ela inicialmente de costas, né? Olha lá, ó. Então, sim, o treinamento, a escolha dos exercícios pode mudar, de fato,
pode até fazer o membro inferior ficar mais destacado, né? Certo? Bom, para vocês terem uma ideia, ó, essa é uma atleta pro, da mesma categoria da Cris, só que ela é figure, só que ela é pro. Olha a diferença de muscularidade, de definição, de detalhamento, né? Por incrível que pareça, se vocês olharem a Karina, perceberam que ela é bem feminina, ó? O cabelo é dela, não é aplique, o rosto é dela, ela não tem acne. Por quê? Porque o meu modelo de preparação de atleta sempre foi um modelo que eu respeito a estrutura da atleta. A Karina era uma menina que conseguia ficar com um bom volume muscular sem precisar tomar muito hormônio. E isso tem. É. Ela tem tanto detalhe na coxa que parece muito maior do que é. Ela é uma figure, mas como ela é figure profissional, elas têm um pouquinho mais de volume. O que acontece aqui é, a Karina era uma atleta, a gente classificou para o Mr. Olímpia 4 anos seguidos. Ela estava no limite da categoria. Não dava para mais. E até é interessante você perguntar isso, porque assim, eu não tinha como mais aumentar o tamanho dela. Qualquer aumento de volume muscular aqui tirava ela da figure. E aí eu tinha um problema nela. Inicialmente, ela tinha muita dificuldade, nessa foto já corrigimos o problema, ela tinha muita dificuldade de posterior de coxa e glúteo. Só que assim, vou tentar explicar porque boa parte das pessoas são leigas em relação à categoria no fisiculturismo. Quando você olha ela de frente, ela tem muito detalhe no quadríceps, tudo bem? Quando você olha ela de costas, não tem tantas separações no posterior de coxa, mas essa é a figure. Não é para de costas ela tá cheia de separações no posterior de coxa. Quem é para estar cheio de separações no posterior de coxa e de costas é a Women's Physique, a categoria acima da dela. Eu estou tentando até ensinar para vocês um pouquinho sobre a diferença de categoria. Então, na verdade aqui o volume de membro inferior dela e o posterior de coxa dela está extremamente adequado para o que pede. E um grande problema dessa categoria aqui... Pessoal do presencial travou. Agora, calma aí. Beleza. Um grande problema que acontece com essa categoria aqui é um problema que vai acontecer bastante com as nossas alunas de academia. Por quê? Elas querem emagrecer, né? Elas querem secar. E aí quando seca, o que acontece com o glúteo? Some. Por quê? Porque na verdade sua aluna não tinha glúteo, ela tinha gordura e água. Um dos grandes benefícios de você ter paciência e ter desenvolvimento muscular e maturidade muscular é que quando você fizer um processo para secar um pouco mais, você vai ter um glúteo aparecendo. Foi o que aconteceu nesse caso aqui, ó. A maior parte das atletas da categoria dela ficava com esse glúteo aqui caído. E ela ficou com o glúteo bem firme, separado, detalhado. Então isso criou bastante vantagem para nós. Porque a maior parte das atletas dessa categoria, quando virava de costas, tinha aquele glúteo liso. Liso mesmo, sem aparecer nada. Só que aí você olhava a menina de frente, ela estava extremamente definida. Então, duas coisas que a gente conseguiu corrigir muito ao longo dos anos, foram 4 anos de trabalho juntos, né? Foi posterior e glúteo. Era um problema bem evidente que ela tinha. Tanto é que esse campeonato aqui que vocês estão vendo, nós somos campeões do Muscle Contest Los Angeles, que foi o que classificou ela para o Mr. Olímpia naquele ano. Para esse campeonato, eu usei uma estratégia bem curiosa. Como ela tinha um bom desenvolvimento de deltoide, né, dá para ver aqui, né, o deltoide bem desenvolvido, dorsal, tudo, quadríceps, eu peguei só um músculo dela e treinei todos os dias, que era o posterior de coxa. Por quê? Inicialmente eu tinha uma divisão em que ela treinava quadríceps num dia e 3, 4 dias depois ou antes ela treinava posterior isolado, com vários exercícios, várias séries. Só que eu estava acompanhando o corpo dela e vendo que estava tudo desenvolvendo muito bem, com exceção do posterior de coxa. E aí eu tinha lido aquele artigo do volume horizontal e não vertical. Qual que era a ideia, né? Caso tenha alguma dúvida, já que pode perguntar aí. Normalmente, ela ia treinar e eu ia fazer com ela aí cerca de 5 a 6 divisões, né? A, B, C, D e E. No treino de posterior de coxa, ela teria o quê?
flexora deitada, stiff, alguma modalidade stiff, né? Depois uma flexora sentada, depois um banco romano, aqui só posterior de coxa, e depois que vinha complemento de quadríceps e glúteo. Mas teoricamente o treino dela sempre começava mais ou menos nessa estrutura aqui. E aí ao final aqui tinha umas 16 a 20 séries mais ou menos, só de posterior e glúteo. Aqui, cada um aqui tinha no mínimo 4 séries, ó. Só pra vocês terem uma ideia. Aí o que que eu fiz? Em vez de fazer tudo isso aqui num dia, segunda, terça, quarta, quinta. Eu não dividi num dia. Eu dividi um por dia. Todo dia. O mesmo volume. Só que, lembra, era só um exercício por dia. Só que era todo dia posterior. Você imagina, chegar para um atleta, classificado para o Mister Olímpia. Você vai treinar posterior de coxa todo dia. Eu falava assim, mas eu vou treinar costa e depois de costas é para fazer stiff? É para fazer stiff. Mas eu vou treinar ombro e depois treino de ombro é para fazer flexor. Eu falei, faz. Aí quando ela secou e desidratou, ela ficou assim, ganhou o campeonato, foi uma das atletas mais destacadas no palco, lembrando, para a categoria dela, tá? Quando a gente ganhou esse campeonato e classificamos para o Mister Olímpia, eu voltei ao treino tradicional. Voltei a fazer o treino vertical, daquele jeito ali que vocês estão vendo. E na outra forma eu transformei ele em horizontal. Então, redistribuição de volume é algo bem interessante quando vocês têm dificuldade de desenvolver um grupamento muscular. Lembra, quando eu falo em redistribuir volume, não significa aumentar. Eu posso até aumentar 3, 4 séries, mas teoricamente o principal seria a forma de distribuir o volume. Que o tradicional é fazer muito volume num dia só e depois descansar por mais dias até dar um novo estímulo para aquele músculo. Ou eu poderia raciocinar em treinar aquele músculo com uma frequência bem maior, mas diluindo o volume ao longo da semana. São estratégias. Só que essa estratégia eu acabei usando só para posterior de coxa. Porque eu queria testar. E deu muito certo. Só que lembra, funcionou bem por 8, 10 semanas e depois eu voltei para o tradicional. Eu não fiquei fazendo aquilo sempre. Tá, acho que tá ligado já. A pergunta... Porque a gente sempre entende que quando a gente faz um movimento, né, faz a musculação, a gente rompe fibras. E a gente precisa de um tempo para o processo inflamatório e aí a gente causa hipertrofia. O meu questionamento sempre nessa questão de distribuição, de treinar o músculo todo dia, é se... na verdade, eu estou causando microlesões o tempo inteiro e não posso lesionar a pessoa, né? Porque aí eu vou ter um estímulo sempre com volume alto. E aí você vai manter o volume ali de 4 séries, de 10 a 12 repetições ou perto da falha. E aí eu chego a um extremo de fadiga. E aí eu não sei como é que você botou a questão do intervalo, né? Assim, qual o dia de descanso, como é que funcionaria? Porque quando eu vejo os artigos falando, eles não falam muito do descanso, eles falam da distribuição e manter o volume. Só que quando eu penso numa atleta, ela tá indo pesada. Ela não vai fazer um stiff com 20 quilos, 10 de cada lado, né? Ela vai fazer 40, 60 quilos. Isso aí. Beleza. Achei. Bom, vamos lembrar uma coisinha que a gente aprendeu na faculdade, a gente aprendeu metade só. Aprendeu, mas aprendeu meio errado. Lá na graduação, eu sou professor da disciplina de musculação e ainda professor da disciplina de treinamento esportivo. Para mim, a disciplina mais importante para quem é da educação física é treinamento esportivo, que é a base de tudo, né? Então, a gente aprende o quê? Um gráfico de supercompensação, não é aquele? Então, a pessoa vem, ela está numa linha de base aqui, aqui ela deu um estímulo, ela faz um treino. O que acontece com a reserva fisiológica? Ela cai, né? Depois ela se recupera e pode o quê? Supercompensar. Quando a gente aprende isso na faculdade, comigo não foi diferente, o professor sempre dizia que para isso acontecer precisava de 2 a 4 dias.
Não foi mais ou menos isso que aprendeu? Só que aqui tem um problema. 2 a 4 dias, pensando em microlesão, rompimento de fibra e coisa do tipo, quando eu tenho um volume altíssimo, do tipo 16, 20, 25 séries, que a pessoa vai lá e faz todas num dia, e aí sim ocorre todo esse processo, e de fato para eu recuperar, eu vou precisar de mais dias. Só que quando eu faço só um exercício com 3 ou 4 séries, isso aqui fica muito achatado, ó. Fica mais ou menos assim, ó. Em 24 horas ou menos, você está totalmente recuperado. Porque você fez só um exercício. E aí o que acaba acontecendo nessa situação? Por incrível que pareça, em vez do rendimento ser pior, ele é melhor. Porque todo dia que você chega para treinar aquele posterior de coxa, você não tem a fadiga residual do exercício anterior. E quando eu vou fazendo flexora e stiff, quando eu chego na segunda flexora, eu já estou meio lascado. É ou não é? Isso. Quando eu faço todo dia que eu chego, eu estou totalmente recuperado. Os estudos que avaliaram, né, são poucos, mas os estudos que avaliaram a carga interna e externa, principalmente a carga externa, mostraram que a pessoa levantava uma quilagem total maior quando ela treinava todo dia, em vez de treinar num dia só. Por causa dessa capacidade de sempre chegar para treinar descansado. Então, na verdade, teoricamente, seria melhor. Agora, a curva de supercompensação que a gente aprendeu, ela não está errada. Só que ela estava se referindo a um estímulo mais volumoso, mais fadigante. Seria o fato de você fazer aquele treino com as 16 ou 20 séries num dia só. Aí realmente não daria para fazer no outro dia de novo, no outro dia de novo, no outro dia de novo. Então, no caso, muita gente até me perguntava, mas não é mais lesivo? Não, é menos lesivo. Porque, por incrível que pareça, o sistema que mais protege o sistema articular é o sistema muscular. E quando eu faço vários exercícios para o mesmo músculo em sequência, o sistema muscular vai falhando em sua capacidade de proteger a articulação. E quando eu chego todo dia descansado para fazer aquele exercício, eu estou mais protegido. Então não é mais lesivo, é menos lesivo. Não é pior em termos de recuperação, na verdade é melhor. Agora, não significa que isso vai funcionar para sempre. Significa que num determinado momento, durante o ano, num período de 8 a 12 semanas, você falou, aqui eu vou usar uma estratégia com essa minha aluna. E depois de 2, 3 meses eu já vou mudar essa estratégia. É pontual, assim. Porque também eu não quero sair aqui dizendo que treinar um músculo todo dia é melhor do que treinar ele separadamente. Tanto é que não foi isso que eu fiz na prática. Agora, qual que é o meu maior problema com a Karina? Adivinha? Ela era uma das atletas mais incríveis na época. Ela tinha um shape igual a da campeã do Mr. Olímpia. Só que a campeã do Mr. Olímpia, que aposentou recentemente, como era a cintura? Agora, eu te pergunto, como é que eu mudo o tamanho desse osso até esse outro osso aqui? Não muda. Sempre fui muito sincera com ela. Então, ó, nós vamos classificar para o Mr. Olímpia e cada vez mais os árbitros vão olhar para você, cada vez mais você vai subir de posição, porque senão eu até nem vou mais querer te treinar, não faz sentido eu te levar numa posição e no ano seguinte a gente fazer uma posição inferior. Daí foi falha do meu trabalho. Mas a gente não consegue ganhar hoje, Mr. Olímpia. Hoje eu tenho uma atleta que pouca gente conhece, que ela ainda vai ganhar o Mr. Olímpia. Ela é brasileira. Só que a cintura dela é assim, ó. Ela é uma figure. É fora de série. Mas ela, quando eu olhei ela na academia, eu falei assim, eu achei a pepita de ouro que eu estava procurando há anos. Que é uma figure com cintura fina, que é como são as gringas. Figures com cinturas finas. O Brasil não tem na sua história uma campeã figure no Mr. Olímpia. Já na biquíni, o Brasil tem campeã. Na Women's Physique, o Brasil tem campeã. E na Wellness, o Brasil tem campeã. A gente até hoje só não ganhou nada, imagina em qual categoria. Na verdade, existe uma dificuldade em quem trabalha com mulher de entender esse físico aqui. E o pior de tudo é que tem muitas meninas na academia que têm esse físico. E são meninas que querem ficar parecidas com uma wellness. Eu sempre falo assim, você vai acabar estragando a sua saúde se você quiser ficar parecida com uma wellness, porque a sua estrutura é essa aqui, ó. Estrutura de cintura escapular mais avantajada. É a menina que nasceu para ser assim.
E o grande problema é que na nossa sociedade as pessoas olham um corpo desse e falam assim, nossa, que corpo feio. Ela é uma atleta, não tem muito a ver com o corpo ser bonito ou feio. E outra, você vai falar se o corpo da pessoa é bonito, logo você. Você na sua insignificância, né? Vai falar se o corpo da pessoa é bonito ou feio. O que a gente tem que entender é respeitar uma atleta que tem uma estrutura física, que escolheu uma categoria e se deu bem naquela categoria. Imaginou se eu quisesse colocar ela na wellness? O desperdício que seria? Então, é muito difícil achar meninas que querem ser figure, por causa dessa coisa do membro superior. As meninas não curtem muito isso daí. Olha como ela era e olha como ela ficou ao longo do tempo, né? 4 anos, né? Olha como o glúteo era morto aqui, ó, quando ela desidratava, ó, tá vendo? Quase que sumia tudo. Aí você olha aquela foto lá, toda uma área muscular que foi criada ao longo do tempo, né? Claro, evoluiu tudo, dorsal, deltoide, tudo ficou maior, mas... E aqui foi a nossa melhor forma física, o maior orgulho que eu já tive. Olha a cintura dessa mulher, aqui, ó, foi a nossa melhor forma física. E é incrível que você vê que ela tem uma musculatura dorsal, ó, vocês vão perceber quando ela fica de lado, o dorsal vem até o abdômen, ó. É muito raro você conseguir uma mulher chegar nesse nível, tá? Eu tenho uma ideia, quando eu comecei a preparar a Karina, ela nunca tinha feito carb-up, Jaque. Ela tinha esse físico de Mr. Olímpia sem nem fazer carb-up. É a primeira vez que eu falei assim para ela, eu vou fazer um carb-up com você. Ela falou assim, como? Eu vou comer carboidrato perto do campeonato? Eu falei, vai comer carboidrato perto do campeonato. E aí, para vocês terem uma ideia, ela tá com esse físico aí sem carbo. Ela ainda não tinha nem carbado. Ela ficou incrível nesse campeonato. Incrível, incrível. Assim. E a cintura, nesse caso, a linha de cintura dela melhorou muito por uma razão muito clara. Eu pedi para ela parar de fazer todos os exercícios de rotação de tronco que ela fazia. Ela fazia um monte de exercício de rotação de tronco e abdominal todo dia, não sei o quê. E o problema não é você fazer abdominal, mas o problema é você treinar aquilo todo dia como se fosse o músculo mais importante do seu corpo. Aí o que acontecia? Ela já tinha um quadrilzão largo, aquela hipertrofia abdominal começava a atrapalhar. Eu falei, cara, vamos parar. Você vai fazer abdômen 1, 2 vezes na semana, bem feitinho, mas sem essas rotações. E eu falei, e o principal é, você vai ter que usar as técnicas respiratórias. Você consegue colocar o vídeo de novo? Voltar? É só voltar, eu mesmo consigo aqui, peraí. É só voltar e de novo, já consegui. Você vê o quanto a gente conseguiu essa linha aqui, ó. Tá vendo? Ó? E na verdade o abdômen dela aparece mais aí. Mais do que na outra foto. Só que era difícil eu fazer ela entender que ela não precisava fazer aquilo. E que o que ela menos gostava é o que ela tinha que mais fazer, que são as técnicas respiratórias. Eu falei para ela, ó, se você não fizer as técnicas respiratórias, eu não tenho mais condição de preparar você, porque eu não tenho como te colocar mais músculo. Como é que eu coloco mais músculo numa mulher dessa? Não tinha mais o que fazer, ó. E é legal vocês verem esse vídeo, para vocês verem que ela sem maquiagem, sem pintura, ela não tem acne nenhuma mesmo, que o corpo dela é esse aí mesmo, que o cabelo dela é esse aí mesmo, tá? Então a gente sempre primou por uso de pouquíssimo hormônio. Agora, você chegar para mim e falar assim, professor, você me deixa desse jeito, eu vou falar para você, não. Mas eu tenho que ser realista com você. Porque, dentre todas as mulheres que vão me procurar para ser atleta, 1% vai conseguir chegar assim. E eu tenho que entender o que cada mulher pode, onde cada mulher pode chegar. Eu não posso pegar uma menina que não tem uma genética boa e falar assim, eu vou te deixar assim, porque se eu for pegar uma menina que tem uma genética boa para deixar ela assim, eu vou ter que entupir ela de hormônio e aí ela vai perder cabelo, vai engrossar a voz, vai perder a feminilidade, uma série de coisas que a gente não quer que aconteça. Então a Karina, por incrível que pareça, ela é inclusive nutricionista, ela tem a voz normal, ela tem toda uma normalidade ali. Não vou dizer que não tenha nenhum colateral, porque isso também seria hipocrisia, né? Mas é bem controlado, de fato. Professor, isso aqui é uma biquíni, rapidamente. né? Pode falar, Jaque. O Victor aqui, ele perguntou, você fazia apenas um exercício posterior por dia, de 4 séries? Sim, 4 séries até a falha. Por 12 semanas, todos os dias. E a Milena perguntou, dentro desse modelo não existia um dia específico para posterior? Nesse caso, não. Nesse caso, não, mas você pode fazer isso. E aí, como é que eu faço, Milena?
Às vezes eu monto um treino de posterior que ela vai e faz um dia. Aí no dia de quadríceps, bem no finalzinho, tem um exercício de posterior de coxa, que é o que eu chamo de estímulo pílula. É uma pílula. Ao longo da semana, você pega um ou outro dia da semana e dá um estímulo para aquela musculatura, mas não um treino inteiro, mas você mantém aquele treino que é específico para o posterior de coxa ou para o quadríceps num determinado dia. Essas 3 abordagens são excelentes. Você pode fazer o tradicional, que é dividir e esperar vários dias. Você pode fazer todo dia aquele músculo, ou você pode ter o dia daquele músculo e em outros dias colocar 1 ou 2 estímulos no máximo só para tentar corrigir o ponto fraco. Então são várias opções e todas elas são muito efetivas. Olha, por exemplo, você olha essa atleta aqui, é a Kim. Eu acompanhei ela por um tempo, ela é uma biquíni, ela já é profissional, também é pró. Você vê assim que a diferença de estrutura e volume muscular é gigantesco, né? Só que se você mostrar um vídeo da Kim para uma aluna sua de academia, é capaz dela olhar e falar assim, nossa, eu quero ficar desse tamanho, que lindo esse corpo. E na verdade, no bodybuilding, quando a gente olha uma biquíni, a gente pensa na atleta menos volumosa em termos de músculo. Só que para muitas mulheres que treinam em academia, esse shape é o shape mais bonito que existe. Eu, como treinador, eu sempre falo, as meninas às vezes da biquíni ficam meio chateadas comigo, eu tenho 2 ou 3 biquínis, eu não gosto de preparar biquíni. Um negócio que eu não gosto. Professor, por quê? Porque eu não posso aumentar a coxa dela, gente. Eu estou proibido de aumentar a coxa dela. Se esse vasto começar a sair para fora, ela chega no campeonato, ela perde. Mas muitas mulheres cresceram com essa estrutura, nasceram com essa estrutura. Com aquela coxinha bem fininha, bem bonitinha. Você faz uma lapidação. Então, eu acho muito interessante, por vezes, vocês até usarem fotos assim de pessoas com esse tipo de muscularidade para mostrar para as alunas de vocês, porque às vezes o grande na coxa dela é isso aí, ó. E ela fala assim, eu quero ficar com a coxa grande. Se eu mostro a Ângela, ela vai falar, meu Deus, que coisa horrível. Não, eu quero isso aqui. Então, uma wellness, de fato, é isso aqui, ó. Né? Olha a diferença de volume. Sim, uma cintura fina. Sim, eu tenho uma certa definição em membro superior, mas é singelo. Não se compara ao que a gente viu na Karina, certo? Já imaginou pegar essa atleta aqui e querer fazer ela ficar com o ombro e com as costas da Karina? Não tem sentido nenhum. Tá? E aí que tem que saber os protocolos, saber trabalhar, saber fazer as montagens, por exemplo. O que acontece muito com as biquínis é que muitas vezes a gente tem que tirar agachamentos e afundos, gente. Acredite se quiser. Não é porque a gente acha que o agachamento ao fundo não são os melhores, são entre os melhores exercícios, mas não pode crescer o quadríceps. E aí eu tenho que totalmente isolar glúteo. Hoje, boa parte das biquínis que tem muita facilidade de crescer coxa, acabam treinando quase que exclusivamente posterior de coxa e glúteo. Então é um treino bem específico. Só que não é impossível acontecer isso na academia. Da menina chegar para você e falar, pô, eu quero crescer mais o meu glúteo, mas eu não quero crescer mais a minha coxa. E aí o treinador tem que saber justamente... Por isso que às vezes eu vejo que o bodybuilding, em vez de atrapalhar um professor de musculação, mesmo ele não sendo do bodybuilding, ele ajuda o professor de musculação. Porque ele vai ver que tem categorias e tipos físicos de mulheres dentro do próprio fisiculturismo que vão acabar se encaixando com o perfil físico que a aluna dele de academia quer, dentro do que é a realidade da academia. Uma mulher que não segue dieta certinho, que tem a sua vida, né? Mas que treina, quer melhorar um pouquinho o corpo dela, tal. Acho que é um caminho. Muitas alunas não têm noção, então elas veem uma foto, elas não sabem muito bem o que elas querem. Quero ficar coxuda, daí ela olha isso aí e vai achar que é demais. Né? Muito bem. Professor, Sim? o Felipe perguntou, prof, também serve para o glúteo médio treinar um exercício por dia ou preencher o lado do glúteo com exercício é mito? Eu acho que a pergunta, o Felipe, né? Eu acho que a pergunta deve estar relacionada àquela questão da depressão trocantérica, né? Porque muita gente vê aquele orifício ali, aquela região que está, né, aquele buraquinho, digamos assim, e fica imaginando que vai conseguir preencher aquilo com exercício.
Não temos boas evidências sobre isso, não parece ser suficiente para preencher, principalmente para quem tem uma depressão trocantérica muito acentuada. Mas sim, quando você treina o glúteo médio, apesar dele ser bem menos volumoso do que o glúteo máximo, isso é uma coisa que tem que estar bem claro para a gente, sim, você consegue aumentar essa região lateral aqui. E você também consegue aumentar o glúteo máximo, fibras superiores. Então, teoricamente, não há muita dificuldade de você perceber isso. Se eu estou nessa posição e eu faço uma rotação externa, o meu glúteo máximo, fibras superiores aqui, ele tem que aparecer. Isso preenche a minha musculatura de fato. Isso é treinável. Então, tem como melhorar esse perfil? Tem como melhorar esse perfil. Isso não significa que eu vou sumir a depressão trocantérica. Mas tem como melhorar isso daí sim, tá? É que glúteo médio, eu diria o seguinte, a maior parte das pessoas faz um volume de treino para glúteo médio muito baixo. Talvez porque considerem um músculo muito pequeno, talvez porque não considerem um músculo muito importante. A primeira coisa que a gente tem que relembrar é, de fato, o glúteo máximo é muito maior. De fato, ele vai preencher muito mais o glúteo das alunas, mas o glúteo médio ele é muito importante para a função. Ele é muito importante para a sua aluna idosa. Ele é muito importante para a estabilização lateral do quadril, subida em escada, passada na caminhada. Tudo isso é muito importante para evitar quedas. E as mulheres, a partir dos 60 anos, elas aumentam drasticamente o seu risco de quedas. Após a primeira queda, o que a literatura mostra é que a maior parte das mulheres se torna extremamente sedentárias, pelo medo de ter uma nova queda. Então é muito comum, se você for avaliar mulheres idosas, alta incidência de quedas. E quando você pega programa de treinamento de academia, por exemplo, a gente fez uma pesquisa junto com o professor Charles Lopes, que também é professor da nossa pós, a gente avaliou mais de 1.000 fichas de treino de mulheres de academia. E o volume de glúteo médio semanal era de 10%, enquanto que o volume de quadríceps e glúteo era de 80%. Então, quando eu falo para vocês que glúteo médio é um músculo que recebe pouca atenção na academia, não se preocupem, o que eu estou dizendo é 100% verdadeiro. Pela pesquisa e pelo que eu vejo no dia a dia nas academias. Porque se você for ver, a pessoa treina quadríceps, treina um pouco de glúteo. Só que não médio, né? A pessoa treina posterior de coxa, treina um pouco de glúteo, mas não médio. Aí, às vezes, a pessoa coloca uma abdução por semana no seu treino. Mas se você coloca uma abdução por semana no seu treino, e você for calcular o volume, você vai chegar a 20, 30 séries de glúteo máximo e 3 de glúteo médio, ou seja, tá ruim. E aí, normalmente, as minhas atletas, aquelas que têm separado quadríceps, glúteo e posterior de coxa, elas têm a abdução em todos os seus treinos, para tentar equilibrar um pouco melhor esse volume. Então, talvez, não necessariamente fazer todo dia, mas pelo menos aumentar um pouquinho o volume de séries e exercícios que fazem a abdução do quadril, porque de fato está bem provado na literatura, infelizmente para quem é apaixonado por exercício básico, de que exercício básico não gera hipertrofia suficiente de glúteo médio. Então, você pode fazer búlgaro, que realmente aumenta a demanda para glúteo médio, porque você coloca a perna de trás em suspensão. Você pode fazer o próprio passado ou a fundo, que são exercícios que aumentam a demanda para o glúteo médio, mas eles não são suficientes para gerar adaptações que a gente gostaria. Principalmente adaptações em relação à hipertrofia muscular. Função, até talvez um pouco, porque tem uma função de contração isométrica, estabilização de quadril. Mas se eu puder dar um conselho para vocês, sigam o princípio da especificidade. Se você quer treinar glúteo médio, o único conselho que eu deixo para você é faça abdução. Porque se você não fizer abdução, você não treina bem o glúteo médio. Nem em termos de hipertrofia e pouco em termos de função. Tanto é que hoje, mesmo no CrossFit, se você for pegar, qual que é um exercício que foi incorporado nos treinos de CrossFit? Passada lateral com elástico. Porque eles sabem que eles não têm como fazer uma abdução na polia, eles não têm como fazer uma cadeira abdutora, mas até a galera do cross percebeu a importância de treinar glúteo médio, posterior de coxa, para justamente prevenir as lesões que vêm do excesso de trabalho do quadríceps. Então, só de você imaginar a quantidade de variações de agachamento que tem num treino de cross, agachamento frontal, agachamento com a barra acima da cabeça, agachamento com a barra nas costas, ou seja,
back squat, front squat, todas as transições para os movimentos de levantamento olímpico tem agachamento. Então, assim, é um volume exagerado de estímulos para essa musculatura. Se o cara que faz cross, ele não fizer um pouco de abdução, ele não fizer um pouco de trabalho isolado de posterior de coxa, ele tem sérios riscos de ter sérios problemas, tá?